Terras de verdejantes paisagens, banhadas pelas águas do Douro, por onde em tempos andaram romanos em busca do ouro. Palco de batalhas e guerras, de lendas e quimeras, e coisas nunca vistas. Berço de príncipes e herdeiros, de mercadores e tripeiros e afamados artistas. Se quer saber para onde vou, basta seguir estas pistas. Se já descobriu a charada, sabe que vou para norte. Esta é a visita de um Moro à área metropolitana do Porto. Primeira paragem, Espinho. Espinho começou por ser uma pequena vila piscatória. O início do seu núcleo urbano deve-se aos pescadores do Furadouro que por aqui iam pernoitando até se fixarem de vez na região. Caminhando pelas ruas da cidade, ainda podemos encontrar algumas das suntuosas casas dos grandes senhores da Invicta, que escolhiam estas paragens para passarem as férias de verão com a família. Hoje, Espinho já tem cerca de 36 mil habitantes e fica a poucos quilómetros do Porto. Estas praias são consideradas por muitos como das melhores do norte do país. Estou no areal da Praia da Bahia, uma das minhas preferidas. Se gosta de conciliar o desporto com o lazer, tem inúmeras atividades à sua escolha. As mais sugestivas são o surf, o bodyboard e o voleibol de praia. Atualmente a economia da cidade de Espinho centra-se essencialmente na indústria têxtil, no turismo e na indústria mobiliária. Mas há ainda quem consiga viver exclusivamente da tradição, a pesca. É com esses resistentes com quem eu vou falar. O senhor é daqui? É natural daqui? Sou. Então, e lembra-se de ver aqui os bois na praia, não? A puxar as redes? Lembro-me, senhor. É do tempo do meu pai cá. O seu pai era pescador aqui? Era, eu vinha trazer o almoço, o jantar à praia e eu sou deste tempo. Para si era uma alegria? Ui! Ver as juntas de bois todas aqui pela praia assim? Até fugia à escola para vir para a praia. É verdade. Portanto, isso é uma tradição que vem de família, não? Pois bem, o meu pai era pescador há muitos anos. Como é que vocês chamam esta pesca? É a pesca de arrasto? É rasto, é. É a pesca de arrasto? É de arrasto. Só se faz aqui em Espinho, não é? Faz aqui nesta zona? Ali em Paramos também, em Esmoriz, em Ovar. Pois é, aqui nesta zona toda costeira, pronto, até Ovar, não é? Daqui para o norte não há nada desta arte. Daqui de Espinho para o norte. Falou muito bem, isto é uma arte, não é? Pois. Passa de pais para filhos. Pois. E agora, morrendo estes velhos, ninguém quer o mar. Mas hoje a pesca foi boa para si? Hoje melhorou a pesca agora. Mais linda a pesca e tudo. O que é que a rede trouxe, em quantidade? Trouxe para aí alguns 6 ou 7 cabazes de sardinha miúda, com sardinha grande e lulas. E trouxe... E robalos também? Trouxe para aí alguns 3 cabazes de robalos ou mais. Isso é bom, não? Então, só em robalos faz para aí alguns 50 contos.
está a pensar dar um pulo até Espinho, não deixe de visitar a feira. À segunda-feira, a variedade de produtos que são postos à nossa disposição é quase tão rica como a simpatia e a hospitalidade das gentes da terra. Olá, bom dia. Bem, muito obrigado. O que interessa é Isto é a que- disposição. Ora bem. Ora, bom dia. Família Capela. Exatamente, Vir a Espinho é obrigatório fazer uma visita. exatamente. Sr. António Capela, Está lá dentro, pode entrar. posso entrar? Pode Obrigado. dizer. Ora, António Capela, como vai? Bom dia, prazer, bem, Bom obrigado. dia. O homem que Prazer. faz manualmente violinos para todo o mundo. Até o Japão faz encomendas, não é verdade? Sim, senhora. O Sr. Capela faz ideia de quantas pessoas fazem no mundo violinos desta forma Isso artesanal? é difícil de eu saber, por facto de que não há qualquer inventário das outras nações da quantidade de construtores, porque há alguns que possam fazer amadormente e eles não estão dentro do rol. Dentro dos clássicos há uma possibilidade de se poder conhecer, mas eu, de minha parte, desconheço. Não é? Sim, há uma determinada classificação de determinados construtores europeus, especialmente cá na Europa. Não são muitos, infelizmente não são muitos. Não é? Há muito construtor. Há muito construtor. Eu até posso lhe dar uma ideia que, em princípio, parece anedótico, mas não é. Eu frequentei a Escola Internacional da Construção de Violinos em Cremona, que é António Stradivarius, com bolsa da Fundação Gulbenkian, atenção. E quando entrei para a escola éramos 6, até eu sair da escola éramos 6 à mesma. Passados os anos, hoje a escola tem aproximadamente 120 alunos por ano. Mas não todos, talvez 10% ou coisa assim do género, que são artistas de qualidade, por causa dos outros são daqueles que fazem violinos em quantidade. Só apenas se servem do nome de Cremona, e um músico ou um amador, se vai a Cremona, comprei um violino em Cremona. O violino pode ser uma coisa ordinaríssima, não é? Mas está tudo assim. A partir do momento que lhe fazem encomenda, quanto tempo é que demora a entregar um violino? Tem que esperar pelo mínimo 2 anos. Superior a 2 anos, entrega nos momentos. Mas isso é devido a quê? À grande quantidade de encomendas que tem? Ou é porque o Não, violino a tem- quantidade, a fase de construção de um violino são necessários aproximadamente 2 meses. 2 meses, Fazer um violino não é uma coisa que se ponha a se pôr e que se possa fazer em 8 dias. claro. Eu, quando estive no Japão, fui obrigado a ir visitar a fábrica Suzuki, que era considerada, esse tempo, a maior fábrica, e deverá ser hoje, a maior fábrica de instrumentos do mundo. Faziam 500 instrumentos por dia. Portanto, Porque- se demora 2 meses a fazer um violino e se demora 2 anos a entregá-lo, é porque tem muitas encomendas. Sim, tem, e também, lamentavelmente, também tenho muitas reparações de instrumentos que aparecem cá para reparar. Sr. Capela, é verdade que quem encomenda ao violino pode escolher a madeira? Não. Pode acontecer cá no nosso país, de facto, acontecer isso. Madeira é. Dado que esta é uma madeira fora do comum, vista a parte exterior, é uma madeira fora do comum. Isto é uma madeira que se chama olho de perdiz. É tudo aos olhinhos, não é? A madeira tem influência na qualidade do violino ou é o verniz, segundo consta? A madeira tem, o trabalho tem e o verniz também tem. Então, Aqui é o molde, digamos que é o esse segredo aqui. está no verniz? Não, o segredo não está no verniz, porque se eu fizer um violino mal feito e dar o meu verniz por cima, ele não tem melhor sonoridade. Nem os melhores violinos fazem milagres.
Encontro-me na Ribeira da Bade, na vila de Valbom. E foi de uma mistura entre as terras valboenses e o Rio Douro que nasceram as famosas varinas e destemidos homens do rio que fizeram de Gondomar uma vila pescatória, graças também aos barcos valboeiros. E eu gostava de conhecer mais de perto um barco valboeiro. Então, mestre Soares, boa tarde. Boa tarde. Este é que é o célebre valboeiro, não é verdade? Exatamente. Podemos dar uma voltinha? Podemos, sim, senhor. Então vá, que é de primeiro eu? Só você. Opa! Obrigado. Dizem que foi este barco que fez com que aqui Gondomar fosse uma vila pescatória. Ora bem, os valboeiros, já sou do tempo, que até como aquela capela que está lá, aquela capela, Sim. chama-se Monte Pio, que havia aqui a pesca do sábado, andávamos a trabalhar, dava-nos um lanço, o tal que podia dar 50 sabres, como 100, como 200, era tudo para a festa de São Pedro. Hoje às 7 da manhã dava um lanço, amanhã tocava aquele, depois tocava aquele, e aquele dinheiro acumulado para fazer a festa de São Pedro. E quando é que o meu amigo ia para o mar? Para o mar, eu ia para o mar, andei lá desde de 20 anos, ou mais. Mas ia não, por... neste barco alguma vez. Sim. Mas não era aquilo que mais também era sempre. Foi. E agora o que é que faz aqui com o valboeiro aqui no Rio Douro? Agora que pescámos a lampreia, pescámos o robalo, pescámos lá a enguia e vários peixes que se vendem, não é? Que há peixes que não interessa a ninguém, não é? E a lampreia? Agora estamos na época da lampreia. É agora. Tem pescado muita? Não. Lampreia, ano passado ainda deu uma lampreia largas. Sim. Este ano não. Este ano ainda só apanhei duas. Mas porquê? Porque ainda é cedo? Ainda abriu agora a época? Não é cedo nada, não sei o que é que houve aqui. Ano passado aqui a malta ainda apanhei também umas 150, dá uma largas. Este ano já estamos a 16 ou 17. Sim, Está daqui mais a 15 dias ou mais um mês está assim feito. Mais brilhantes que as águas do Douro, só mesmo as peças de orivesaria de Gondomar. Os artífices trabalham o ouro como se de renda se tratasse, com grande minúcia e agilidade, elaborando belíssimas obras de filigrana. Típica de Gondomar é também a talha, esculpida em madeira de mogno, carvalho, nogueira ou pau preto. Esta manifestação artística é fundamentalmente aplicada no mobiliário, na ornamentação religiosa e em objetos decorativos. A nossa viagem continua. Ao longe, num longo vale encaixado entre as serras de Chãs, Santa Justa e Pias, avistamos a cidade de Valongo. A natureza assume todo o seu esplendor. À semelhança do que aconteceu com outras regiões nortenhas, a ocupação romana deste local foi altamente produtiva para o seu desenvolvimento. Basta atentarmos no seu topónimo. Vales longos, vale longo, valongo. Valongo foi realmente uma grande região mineira de onde se extraiu o ouro para todo o Império. Caminhando pela Serra de Santa Justa, podemos ainda encontrar alguns sinais da exploração do ouro por parte dos romanos. Os vestígios mais marcantes são os fojos, cavidades estreitas e profundas que se prolongam por centenas de metros de galerias.
Este é um dos maiores fujos da Serra de Santa Justa, o Fujo das Pombas. Uma enorme cavidade cheia de fetos, alguns raríssimos, e de animais, principalmente répteis, salamandras e também de morcegos. O melhor é eu ir andando. Diziam os antigos que nem toda a gente tinha conhecimento do ouro existente aqui nos Fojos da Serra de Santa Justa. Por isso se criou a seguinte quadra. Serra da Cucamacuca, tanta pena nos deixais. Atirais com ouro às cabras, e não sabeis com que atirais. Mas pelo simples não, vou levar esta pedra para casa. Quem vem a Valongo não pode deixar de visitar a simpática aldeia de Coce. Neste lugar ainda se mantêm as características genuínas das pequenas aldeias, o convívio e a camaradagem. Inserido na margem direita do rio Ferreira, este pequeno aglomerado parece ter parado no tempo. Testemunhando a arquitetura oitocentista e novecentista no concelho de Valongo, temos o Cruzeiro do Padrão, também conhecido pelo nome de Padrão da Portela ou Senhor do Padrão. É um monumento de visita obrigatória. Novo dia. Seguindo o curso do Douro, em direção ao norte, vamos dar a Vila Nova de Gaia. Quando se fala de Gaia, a primeira imagem que nos ocorre é da Serra do Pilar e da sua igreja, localizada mesmo aqui às portas da cidade. A igreja caracteriza-se pela sua original forma circular. O convento, já extinto, pertenceu aos cônegos regrantes de Santo Agostinho. Este conjunto é considerado o ex-libris da cidade. Em frente à igreja existe um miradouro, de onde se pode observar a cidade do Porto e o rio. Das riquezas culturais, passamos às riquezas naturais de Gaia, partindo à descoberta de um parque muito especial. O Parque Biológico de Vila Nova de Gaia é o primeiro centro permanente de educação ambiental do país. Nestes 35 hectares vivem centenas de espécies de animais e plantas. O objetivo de quem aqui trabalha é o de dar a conhecer aos visitantes a paisagem da região, incluindo todos os seus componentes: flora, fauna, arquitetura rural, usos e costumes. Se gostou da sugestão, traga a família para visitar o parque. Os seus simpáticos habitantes estão à sua espera.
Iniciada em 1751 por uma família de viticultores do Douro, a produção do Porto Ferreira conheceu uma grande expansão a partir da liderança de Dona Antónia Adelaide Ferreira, figura lendária na história do vinho do Porto. Vir a Gaia e não visitar as famosas caves do vinho do Porto é quase um pecado. Para além de podermos apreciar este fabuloso néctar, conhecemos um pouco da história ao longo dos tempos. Atravessamos o Douro pela Ponte Dom Luís. A Invicta lá está, de braços abertos para nos receber. Estamos do outro lado da margem, no Porto. A cidade invicta, cujas origens remontam à Idade do Bronze, serviu de cenário ao casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, às guerras entre liberais e miguelistas, e é terra natal de ilustres homens como Pero Vaz de Caminha e o infante Dom Henrique. A Ribeira é o quadro clichê da cidade. É o que a torna verdadeiramente tradicional e característica. De um lado temos o aglomerado de bairros, recordando pequenas aldeias. Do outro, a Foz, requintada e caprichosa. A Praça da Ribeira era o centro da atividade comercial do Porto. Era por aqui que entravam todos os bens que alimentavam a cidade. As barcas chegavam repletas de homens e mulheres das aldeias que vinham negociar os produtos e bens. As mercearias, as tabernas, antigamente deram lugar a clubes, a bares, a restaurantes, renovando sempre o encanto da Ribeira. A cidade adormece. É preciso encontrar um local para pernoitar. Plantado no coração da Rua de Santa Catarina, ergue-se o Grande Hotel do Porto, uma referência histórica da cidade. O edifício data de finais do século XIX e já teve hóspedes famosos como Essa de Queiroz, José Hermano de Saraiva, Dalai Lama, entre outros. Olha a sardinha especial! Venha cá descobrir Portugal! Começa o dia com as cores e os odores do Mercado do Bolhão. É aqui que mora a verdadeira alma das gentes do Porto. E as marmotinhas, aquelas são de meter a calda nos lábios? É sim, senhora. É de meter assim o rabinho na boca. Calda nos lábios, não é? É sim, senhora. Rabo na boca. Rabo na boca? É. Ah, bem. E então, não vai comprar nada? Faça compras no Mercado do Bolhão que mantém a tradição. Ora bem, e o que nós temos é manter as tradições de todo o Portugal. Olá, simpatia, bom Olá, dia. bom dia, como está? Não tenho amor, veio ao Bolhão para o ajeitar, faz favor. Venha ao Bolhão, que isto é um local obrigatório, não é verdade? Senhora, E este morango? Uma maravilha. Quer provar? É bom. Pode provar. Quer provar? Quero. Maravilha. Sabe o que é o mercado do Cheira Bolhão? bem. É a joia da cidade. É a joia da cidade, sim, pois senhora, é. E não só, do mundo inteiro. Agora vou-lhe fazer uma pergunta. Sabe de onde é que veio o nome do Bolhão? Sei, sim, senhora. Então diga-me lá. De uma bolha d'água que nasce por baixo do Bolhão. Ora, nem mais um bolhão que é uma bolha de água grande. Senhora, sim, senhora. E o Por mercado baixo foi do construído Bolhão, aqui em cima. Por baixo do Bolhão passa ao rio, para ser à Ribeira. Exatamente. E tenho aqui uma bolha que é o que forma
reformou o mercado do bolhão. Sabe que eu sabia essa história? Também eu sei. Agora vou provar o morango. Mesmo em frente ao mercado temos a Pérola do Bolhão, uma mercearia antiga que coloca à disposição do freguês diversos produtos alimentares, muitas variedades de café e, claro, o famoso vinho do Porto. A apenas alguns metros dos passos do concelho temos a Avenida dos Aliados. Ao tempo da sua abertura, foi motivo de chacota. Os portuenses ficaram indignados com a modéstia de uma via que a nada se comparava às grandes avenidas lisboetas. Apesar disso, a Avenida dos Aliados sempre foi um local de eleição para encontro de políticos e de homens de letras. A dominar por completo as atenções de quem passa pela Avenida dos Aliados está o edifício da Câmara Municipal do Porto. Obra promovida pela primeira variação republicana, muito semelhante aos palácios comunais do norte de França e da Bela Flandres. Hora de almoço. Vamos voltar a Gaia. Espera-nos uma experiência gastronómica muito original. Na Ribeira de Gaia fomos encontrar o restaurante Ruski Stol, nome que significa a mesa russa. Para além da sua espetacular vista, este restaurante tem para oferecer aos seus visitantes um leque variado de especialidades gastronómicas russas, como o borscht e os saborosos pelmeni. Quem são as pessoas que frequentam o seu restaurante? Portugueses, 99% portugueses. Russos também, mas nossos amigos, músicos, professores de música, professores de bailada, futebolistas. O que é que me propõe aqui neste prato tão bonito? Esta é uma salada, chama-se vento oriental. Uma salada oriental, sim. Vento oriental. Por exemplo, se este prato, por exemplo, cotelete de Kiev, este prato quente. Já está-me a falar do prato quente. Sim, este prato... Vem de Kiev? Kiev à portuguesa, sim. Nome de Kiev. O que é isto? Esta é carne de frango, sim, rolado, recheada com uma manteiga e algumas coisas para dar um sabor especial. Eu vejo aqui já um pouquinho cheio de vodka, não é verdade? Sim, esta é mesmo vodka. Isto está mesmo a precisar uma saúde de vodka. E diga-me, a vodka na Rússia acompanha naturalmente uma refeição destas? Jantar. Jantar? Jantar, sim. À nossa. De novo, no Porto, retomo a minha visita histórica pela cidade. A caminhada já vai longa, mas mereceu a pena. Junto ao campo Mártires da Pátria, a célebre Torre dos Clérigos. Um grande projeto do arquiteto Nazoni, o verdadeiro ex-libris da cidade do Porto. A livraria Chartron, mais conhecida por Lelo e Irmão, é uma das mais belas livrarias portuguesas. As suas estantes em madeira escura estão recheadas de livros magníficos
para todos os gostos. O ambiente é acolhedor e repousante. Um local de culto para os devoradores de boa literatura. Segue-se o comércio tradicional da Rua de Santa Catarina. Nada melhor do que a companhia da modelo Vera Deus para nos orientar nesta visita. Eu acho extraordinário, Vera, esta Rua de Santa Catarina com esta oferta de comércio, que é incrível, o comércio tradicional, normalmente as pessoas... A maior parte das pessoas prefere ir para as grandes superfícies e para os shoppings. E eu não sei se é por morar aqui perto e por ser muito mais fácil para mim trazer o carrinho das compras e vir aqui para baixo. E acho que as pessoas são muito mais simpáticas nas lojas. Nas lojas, pois é, eu tenho reparado nisso. E não só, eu acho que é muito mais apelativo uma rua com lojas de um lado e do outro, propriamente tudo concentrado numa grande superfície. Num espaço interior. Para mim é muito mais fácil ver uma montra com qualquer determinado artigo que eu gosto e entrar e comprar. A Igreja de Santo Ildefonso é outro ponto de visita obrigatório na Invicta. Destaque para os painéis de azulejos, com cenas da vida de Santo Ildefonso e alegorias à Eucaristia, da autoria de Jorge Colasso. Situada na Praça da Almeida Garrett, a famosa Estação de São Bento. O seu nome explica-se pelo facto de, naquele local, ter existido um convento das freiras beneditinas de São Bento de Ave Maria. As paredes do átrio principal estão decoradas com painéis de azulejos do pintor Jorge Colasso, alusivas a temas como a conquista de Ceuta, as vindimas e o transporte do vinho do Porto. O Palácio da Bolsa esteve desde sempre ligado aos mais marcantes eventos sociais, políticos e culturais da cidade invicta. O edifício ostenta uma grande variedade de estilos, que vai desde a arquitetura toscana ao gosto neopalaciano inglês cheio de cores, bem visível no lindíssimo Salão Árabe. Uma visita que vale a pena, não lhe parece? A cidade do Porto é realmente apaixonante, mas quando a noite cai, parece ganhar um encanto especial. Na cidade invicta, vir à Ribeira significa uma grande oferta gastronómica. Eu escolhi este porque tenho alguém à minha espera. Olá, Rui. Boa noite. Prazer vê-lo. Isto é um pouco sexta-feira em Albufeira e domingo... Domingo na Ribeira. Na Ribeira, exatamente. É a nossa vida um pouco isso, é assim sempre. E é um bocado o espírito de descobrir Portugal. Ora bem, aqui no Dom António, consigo à mesa, Estou a substituir o meu capanga, meu caro Rui. Nosso amigo Rui. É verdade, na sua casa. Eu gosto muito de ficar. A vossa música, obviamente que deve ter raízes profundamente invictas, nortenhas. E de vida também, sabe? Também não é uma música de recolha que se diga mesmo regional ou regionalista, mas que tem um toquezinho. Estou-me a lembrar de uma das músicas que de facto nos colaram bastante, que era a chamada Pronúncia do Norte, não é? Que é
É um pouco assistir este rio e esta coisa toda. E mais uma região, talvez. Para além disso, Rui, eu acho que o Porto é uma cidade cheia de história. Cada pedra conta uma história, não é? Mas eu isso tenho um orgulhozinho. Nós temos um certo orgulhozinho, aquelas coisas, a velha história a verdadeira história das tripas, não é? Aquela coisa toda e mesmo... A história das tripas que é muito interessante. Sabe-me contar a história das tripas? Porquê é que chamam aos portugueses tripeiros? Muito sucintamente, porque acho que as pessoas cederam as carnes mais nobres e mais generosas para as naus e ficaram apenas com as tripas. Quando foi a conquista de Ceuta, e ficaram com as tripas. Com as tripas, coração. Depois disto, como é que eu hei de fazer a digestão na noite do Porto? Dá uma voltinha aqui por baixo, que é uma gente um bocado atrevida, aqui o pessoal da Ribeira. Mas é uma... Atrevida no bom sentido. Sim, interpelam muitas pessoas. Eu acho que é difícil... Venha aqui, venha cá, venha tomar um copo aqui, é? A pessoa não passa na Ribeira sem ouvir uma boca, às vezes coisas engraçadas, metem-se muito com os estrangeiros e é, às vezes, uma maneira um bocadinho vernácula, mas é uma... Que não é o seu assim... caso, mas talvez seja o meu. Um moro que vem descobrir o Porto. Por acaso tinha aqui uma tasquinha aqui ao lado, do buraquinho que costumava ir, que é o núcleo digamos, dos apoiantes do Futebol Clube Porto, e tal, como a gente não dá nada para a brincadeira. Mas tem por aí fora, a velha Ribeira, de facto, a certa altura tornou-se muito cosmopolita, não é? E acaba por ser, como é que a gente chama? Não é bem uma sala de estar, porque ela não é bem uma esplanadazinha sobre o Douro. Não é? Sobre o Douro. Uma esplanadazinha que se vai estendendo cada vez mais. O velho Niki Bobó, que tem uma tradição, olha lá, poder-se-á comparar... Acha que eu poderei lá encontrar o Manuel de Oliveira? Não. Mas, na zona onde eu morava anteriormente, ali para os Pinhais da Foz, era muito fácil encontrá-lo a dar o seu passeio higiênico, aos 90 anos, com boné na cabeça, trau. E ainda hoje faz isso? Parece que sim. Daí a sua juventude para fazer os filmes que faz. E de cabeça, eu acho que ele está muito bom de cabeça também. Mas o Niki Bobó, não há dúvida que marcou aquela época e é verdade, a grande obra-prima do Manuel Oliveira. E tem um bar com o seu nome que, de certa maneira, é uma homenagem a velha meia cava aqui também. E depois depende, eu gosto mais dos... que ninguém nos ouve, gosto mais dos bares que das discotecas. Depois de um delicioso repasto à moda do Norte, o furor da noite da Ribeira, convidamo-lo a tomar um copo no Niki Bobó. Estou no Café Majestic, este lindíssimo espaço que conta a história do Porto, a história das reuniões políticas, das reuniões intelectuais, enfim, a história da Belle Époque. Entre as décadas de 60 e 80, a sobrevivência do Majestic esteve ameaçada, tornando-se num café fantasma. Felizmente, conseguiu recuperar o esplendor de outrora. Tem hoje uma clientela diversificada que vai desde os habitués aos turistas nacionais e estrangeiros. Naquela que em tempos foi propriedade e residência do segundo Conde de Vizela, funciona hoje uma das mais importantes instituições artístico-culturais do norte do país, a Fundação de Serralves. A propriedade é constituída por uma residência dos anos 30, com uma ampla área arborizada, jardins e terrenos agrícolas. Deixei a cidade do Porto para seguir mais para norte. Estou em Matosinhos, terra de pescadores, agricultores e navegadores. Muitos deles partiram daqui à conquista de novos mundos na época dos descobrimentos. Esse movimento trouxe a necessidade de se criar um porto de abrigo que levou nos finais do século XIX à construção do Porto de Leixões.
Continuamos a nossa visita por Matosinhos, à descoberta das suas raízes culturais e históricas. O Obelisco da Memória. Diz-se que foi aqui, na Arnosa de Pampelido, que desembarcou o exército libertador comandado por Dom Pedro IV. Este exército de bravos homens terá vindo de Ponta Delgada para libertar Portugal do absolutismo. A Expo Norte, Parque das Exposições do Norte, é um dos maiores polos de desenvolvimento do concelho de Matosinhos. Dezenas de feiras, certames e acontecimentos relevantes têm aqui lugar todos os anos. Matosinhos é uma região de muitos contrastes. Depois do fervilhante movimento da cidade, procura o repouso das suas belíssimas paisagens naturais. A Casa de Chá da Boa Nova foi projetada por Cisa Vieira, num importante período de transição da arquitetura portuguesa. De facto, o resultado final é impressionante. A fusão perfeita entre a arte e a natureza. De Matosinhos seguimos viagem para a Maia. Nada melhor do que começar o dia com um passeio a cavalo. Deixamos para trás o centro equestre do mosteiro e continuamos a nossa visita pelo concelho da Maia. No passado foi considerada um dos maiores centros de produção de cereais do país. Apesar da grande industrialização que sofreu, mantém ainda as suas riquezas naturais e as tradições seculares. Destaca-se a arte religiosa perpetuada pelos santeiros. Já começou nisto desde miúdo, não? Desde que fiz o exame da quarta, fui para a oficina dos meus tios. Quem são os seus principais clientes? Olha, são todos. São todos. E o que é que quer dizer com todos? Trabalho muito para casas particulares. Trabalhei à volta de 12 anos para o Santuário de Fátima. Ó, Sr. Toninho, e diga-me qual é o santo padroeiro aqui do concelho da Maia? Olha, aqui nós temos, por exemplo, o lidador. O lidador? Exato. Pronto, na Maia é o lidador. Agora, temos de cada freguesia tem o seu padroeiro, não é? As marcas da fé cristã permanecem de região para região. Dos Santeiros da Maia passamos para a curiosa história das religiosas de Vila do Conde. Já ouviu certamente falar das freiras de Santa Clara e dos seus doces conventuais. Pois então fica a saber que, no passado, as ditas freiras provocaram alguns amargos de boca aqui nas terras de Vila do Conde. Nos finais do século XIV, entraram em grandes disputas com os poderes da região, reivindicando, imagine-se, a posse das duas margens do rio Ave, a fim de cobrarem impostos sobre as atividades ali exercidas. A igreja conventual de Santa Clara é de raiz gótica. O pórtico original já desapareceu e o templo está muito alterado, mas ainda podemos encontrar à entrada a capela dos seus fundadores, Dom Afonso Sanches e Dona Teresa Martins, com as duas sumptuosas arcas tumulares de estilo manuelino.
Do antigo convento já nada resta, a não ser uma fabulosa vista sobre Vila do Conde. A nossa viagem pelos 9 municípios da área metropolitana do Porto está prestes a chegar ao fim. Última paragem, Póvoa do Varzim. Em tempos muito recuados, as águas do mar moldaram uma planície, hoje chamada Póvoa do Varzim. Nessa altura, as populações dedicavam sobretudo à horticultura, mas nunca deixaram de sentir o forte apelo do mar. Assim surgiram 2 tipos de homens, o pescador poveiro e o agricultor do interior, a uni-los a mesma religiosidade. A Noite da Póvoa não dispensa uma ida ao casino. É um dos principais pontos de atração da Costa Verde. Local de diversão, convívio e muita animação. O acordar na estalagem de São Félix, com a Póvoa de Varzim aos nossos pés, é verdadeiramente deslumbrante. E aqui termina este Descobrir Portugal hoje. Não perca a próxima aventura. Contamos consigo.